Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre intervenções pedagógicas. Aí eu até coloquei como título, né? Planejar ou apagar incêndio, porque é um pouco do que às vezes acontece no dia a dia da escola, né? Bom, pessoal, a gente vai falar de uma figura muito importante na escola, né? O coordenador pedagógico. Antes da gente começar, eu queria trazer a situação de que em muitas escolas essa função, essa pessoa tem o título de coordenador pedagógico. Em outras escolas, ela tem o título de orientador pedagógico. E em outras escolas, às vezes, ela divide a função com uma outra figura importante, que é o orientador educacional. Ai, Jô, obrigada. Tá rolando lá também, né? Então tá bom. Mas eu não consigo ver as perguntas lá. Então a gente vai usar um pouco aqui o Instagram pra gente. Legal, tá todo mundo que conseguiu dar um pulinho lá no Facebook falou que tá rolando. Bom, então, quem é essa figura? Oi, Débora, tudo bem? Quem é essa figura que a gente denomina que tem a função de coordenador pedagógico? Bom, é uma função extremamente importante na escola, extremamente importante. E existem muitas pesquisas sobre o papel do coordenador pedagógico, as funções desse coordenador. Então, é um tema que eu gosto sempre de trazer para trocar com vocês, né? Para refletir, para que vocês possam também compartilhar com a gente aqui as experiências que vocês têm, porque pelo que eu estou acompanhando aí, tem bastante coordenador pedagógico, tem bastante orientador pedagógico ouvindo a gente hoje, né? Bom, primeiro eu queria lembrar que a gente vive num mundo extremamente complexo, ambíguo, volátil, né? O chamado mundo VUCA, né? Eu me lembro que o ano passado eu fiz algumas falas, algumas palestras onde eu dizia sobre o mundo VUCA, né? Que é essa denominação do mundo contemporâneo, de tudo isso que a gente vive hoje, e a gente não tinha noção do que iríamos viver agora em 2020, né? Mas naquela ocasião a gente já trazia a reflexão de que para viver num mundo onde as coisas mudam com muita rapidez, onde as coisas são líquidas, né? Uma hora você acha que é esse o caminho e de repente as coisas mudam. A gente não imaginava que iríamos viver uma situação como essa, né? Onde o planeta muda, onde o planeta passa por uma paralisação das suas atividades. Nunca iríamos imaginar. Então, assim, para sobreviver num mundo desse, para conseguir dar conta das relações, tanto profissionais quanto afetivas, de sobrevivência, para dar conta de tudo isso, a gente precisa ter muita habilidade, a gente precisa ter muita disponibilidade, a gente precisa estar com o outro, né? Tudo isso não precisa ser feito de maneira isolada ou de maneira ou só por conta própria, né? É muito difícil, é muito desafiador. Então, se eu posso contar com as outras pessoas para fazer isso, tudo parece que fica um pouco mais leve, né? Porque não sou só eu que estou passando por todas essas situações, somos todos nós. Então, imagina esse o mundo que a gente está vivendo,
né? Que tem que dar conta de todas essas relações e da escola e da aprendizagem, porque os alunos estão nesse mundo, os nossos professores estão nesse mundo, mas eles estão dentro de um espaço também, hoje não presencial, que é, a escola. Hoje a escola como um espaço virtual, remoto, né? Mas a instituição escola ainda existe, né? E os profissionais que fazem parte dessa instituição também existem. Então, além de toda essa complexidade desse mundo volátil, incerto e múltiplo, nós ainda estamos vivendo um período de afastamento, um período de atividades remotas, um período de pandemia, riscos com a doença, enfim, tudo isso. E nisso tudo, a gente tem a figura do coordenador pedagógico, né? Quais são as atividades desse coordenador, né? Ele é uma pessoa tão presente na escola, ele é uma figura tão forte na dinâmica da escola, que às vezes existem pessoas, por exemplo, que não sabem o nome da diretora, mas sabe do coordenador pedagógico, né? Então, é uma figura extremamente importante, é uma pessoa que está em vários lugares, né? Então, quem é? Que papel é esse? Qual é a função desse coordenador pedagógico? O que ele faz no dia a dia, né? E além disso, a gente vai pensar um pouquinho assim, quem é ele enquanto ser humano, né? Qual é a formação? Quais seriam as suas expectativas, os seus desejos? O que ele está fazendo hoje, né? Na configuração de uma educação remota, que não está acontecendo de maneira física. Então, eu queria ouvir um pouco também desses coordenadores que estão aí nos acompanhando, né? Então, vocês escrevam aí nos comentários, e até tô conseguindo aqui, viu? Que apareceram comentários aqui no Facebook, então tá dando para eu acompanhar um pouco os dois aí. Então, quem é essa pessoa? Tá? Que ele faz? Então, assim, uma das coisas que eu queria diferenciar para vocês é que em algumas estruturas de escola, nós temos o orientador pedagógico e o orientador educacional, parceiros de trabalho, tá? Pessoas que fazem trabalhos diferentes, mas eles estão ali lado a lado em parceria. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que o orientador educacional está voltado para as relações, cuidando desses estudantes, das famílias e dos professores em termos de relacionamento, olhando para esse aluno como criar situações para ajudar o coordenador a pensar em situações de aprendizagem para ele. Então, temos essa figura. E temos o orientador pedagógico, né, que vai ter, a grosso modo, um olhar maior para as atividades pedagógicas, para a aprendizagem. O foco dele é o desenvolvimento de situações, sempre ajudando o professor para que melhore as condições de aprendizagem dos alunos. Agora, a gente tem uma gama imensa de profissionais no Brasil que fazem essas duas funções numa pessoa só. Então, muitas escolas
tem só um coordenador pedagógico. E esse coordenador pedagógico, ele engloba todas essas funções. E mais ainda, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita em 2011, depois eu vou até, ela está num livro muito legal que eu vou indicar para vocês, de uma coleção voltada para o coordenador pedagógico. Essa pesquisa, feita pela PUC de São Paulo, em 2011, mostra um pouco das expectativas dessas outras figuras da escola em relação ao coordenador pedagógico. Então, por exemplo, o diretor vê o coordenador pedagógico como alguém da gestão, um parceiro dele da gestão. Isso nessa pesquisa que foi feita no Brasil inteiro. E isso é muito interessante, porque se você parar para pensar, na hora que o diretor olha para o coordenador pedagógico como alguém da gestão, alguém que vai ajudá-lo a fazer o gerenciamento, a gestão da escola, ele acaba delegando a esse coordenador muitas ações administrativas, né? Que o coordenador vai ter que arrumar tempo para fazer isso. Além do que, nessa pesquisa fala uma coisa muito interessante, que na hora que esse coordenador é visto como um gestor também, ele acaba se afastando um pouco tanto dos professores quanto dos alunos. Às vezes nem é um afastamento intencional fisicamente, sabe? Mas fica implícito que ele é de um outro grupo, não é daquele grupo de professores. Olha que coisa interessante que apareceu nessa pesquisa. E se a gente parar para observar, será que no nosso dia a dia, na escola que a gente trabalha, com o grupo que a gente trabalha, isso se reproduz? Eu tô vendo aqui que eu já tenho alguns comentários e eu vou ler aqui. Michele. Michele diz assim: acompanha o planejamento de todos os professores, faz mediação de conflitos diversos, estratégias e acompanhamento dos alunos de inclusão, acompanhamento com os profissionais especialistas diversos, entre outras funções. Isso mesmo, Michele. Quando você trouxe bem funções ligadas tanto ao pedagógico quanto ao educacional. Entre outras funções, certamente tem as funções administrativas, né? Porque que poderiam ser delegadas, dependendo da organização da escola, para outras pessoas. Não precisaria ser um coordenador pedagógico, né? Para fazer essa função. Por exemplo, escrever um bilhete. Verificar se esse bilhete foi impresso, se essas agendas, se está na agenda do aluno, né? Encaminhar e-mails para os pais sobre uma festa que vai ter na escola, por exemplo, né? E muitas vezes é o coordenador que faz isso. Maria Fernanda, acho que é Maria Fernanda, a Mafê, né? Isso. Organiza a formação dos professores também. Mafê, para mim, essa é a grande função do coordenador pedagógico, a formação dos professores, né? E não só aquele que organiza, né? Ou que promove a formação de professores, mas aquele que cria a formação de professores. Teoricamente, aquele que é um teórico, porque o coordenador, ele é um pedagogo, né? E ele estudou para isso, ele tem condições de fazer isso. Então, isso é muito legal. A Josi está dizendo: Ana, também estamos nos reinventando no novo formato, cada dia um desafio. Com certeza, né? Porque agora como fazer todas essas funções de coordenador pedagógico, de coordenação, remotamente, né? Como acompanhar,
Então, se eu faço um acompanhamento dos planejamentos, se eu faço observação de sala de aula, por exemplo, como fazer isso agora remotamente, né? Agora, o que está por trás? Qual é o meu objetivo? Então, se eu sou um coordenador pedagógico e eu acompanho o planejamento dos professores e eu tenho momentos onde eu vou assistir às aulas dos professores, para quê? Qual é o meu objetivo quando eu faço isso? Isso tem que estar claro para mim, né? É garantir, por exemplo, a aprendizagem desses alunos, é acompanhar a proposta pedagógica da escola sendo feita na prática, né? Faz parte do processo de formação dos professores, né? Então, por isso que eu trouxe como tema a questão da intervenção pedagógica, planejamento ou apagar incêndio. Porque às vezes o coordenador está tomado de tantas funções e de tantas atividades que o dia a dia dele pode ser um constante apagar incêndio, resolver problemas, né? Tem um aluno indisciplinado, eu vou lá e resolvo. Faltou um professor, eu entro na sala de aula para assumir essa aula. Um professor não me enviou uma atividade, eu corro, preparo aquela atividade. Me entregaram o diário de classe, eu preciso verificar se o diário de classe tá preenchido corretamente, enfim. Então, eu como coordenador pedagógico, eu passo toda a minha rotina de trabalho, né, o meu tempo semanal de trabalho, correndo atrás das coisas, né? Ou eu tenho uma condição de trabalho onde eu posso planejar as coisas, né? Porque quando eu tenho um grupo, um espaço planejado, onde as coisas estão planejadas, eu consigo me organizar para fazer aquilo que é fundamental, né? E muitas vezes a gente tem problema na sala de aula que poderia ser resolvido se aquela situação estivesse dentro do meu planejamento de formação de professores. Se eu tivesse organizado, ou se eu pudesse organizar em algum momento espaços de reflexão com os meus professores para que eles possam rever aquelas situações e, portanto, evitar os problemas de sala de aula, né? Então, por exemplo, uma questão que às vezes aparece bastante é de dificuldade do professor de gestar a sala de aula, por exemplo, ser um gestor ali daquele grupo ou de cuidar da disciplina dos seus estudantes. Se eu não tenho espaço que eu quero dizer assim, de tempo, de planejamento, para discutir com os professores formas de lidar melhor com aquela criança, com aquele grupo, com aquela faixa etária, ou de lidar melhor com aquele adolescente, com aquele grupo, com aquela faixa etária, primeiro que eu não estou ajudando essa pessoa a se desenvolver profissionalmente e eu estou dando possibilidades para esse problema continuar, né? Porque assim, a gente sabe que é difícil, tem situações em sala de aula que são bem difíceis. Mas se eu tenho um professor X que o tempo inteiro ele está pedindo para um grupo de alunos ou determinado aluno sair da sala de aula para ir falar com o coordenador, né? Ó, não tá dando certo, vai conversar com o coordenador. Outro dia não, você também não tá dando certo, vai conversar com o coordenador. Quer dizer, na hora o coordenador vai resolver a situação,
né? Até porque faz parte, ele não está envolvido naquele conflito, às vezes é mais tranquilo para lidar com isso. Só que ele precisa ter um olhar também de formador, quando ele percebe que algumas coisas vão continuando, vão se mantendo, para dizer, bom, eu preciso fazer algo, eu preciso entender. Então, eu preciso sentar com esse professor, conversar. O que será que está acontecendo na aula? Qual é a dificuldade? Né? Combinar com o professor de dizer, bom, vamos fazer o seguinte, organiza uma atividade na sua aula e eu vou observar essa aula, eu vou observar essa atividade, porque de repente está acontecendo alguma coisa que o professor, por estar tão preocupado em desempenhar sua função ali de docente, que ele não consegue perceber o que está acontecendo, né? Então, o coordenador, ou orientador pedagógico, orientador educacional, a gente nessa função, a gente precisa ter uma aproximação muito grande com os professores. A gente precisa ter uma parceria muito grande, né? E se a gente fica, às vezes no nosso dia a dia, fazendo trabalhos administrativos ou extremamente voltados para a gestão da escola, a gente se afasta, a gente fica longe desse grupo, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, o diretor não está, quem resolve? O coordenador. Aí o coordenador também fica numa situação difícil, né? O papel do coordenador é muito difícil, ele fica muitas vezes sem saída para resolver as situações, né? A Antônia está colocando aqui, esses espaços de reflexão e formação do docente amplia possibilidades de trabalhar e vencer todos os desafios. É muito importante, Antônia, muito importante. Tanto a Antônia quanto a Josi são orientadoras da rede que eu trabalho. E a Associação Cultura Franciscana, que é a rede onde eu trabalho, nós temos um horário semanal do professor com os orientadores. O professor recebe esse horário, é trabalho, mas ele não tem aluno. Ele tem quem? O orientador ou o coordenador, dependendo da estrutura da escola. Sabe? Vamos juntos olhar para a nossa prática, olhar para o nosso planejamento, pensar em soluções, né? E eu acho que isso é fundamental, né? As escolas, muitas escolas têm lá o horário de reuniões, né? Formativas, pedagógicas, são fundamentais, gente. Fundamentais. A gente precisa batalhar por esses espaços, né? E o coordenador, ele tem que fazer um plano de como ele vai utilizar esse espaço. Porque muitas vezes é um espaço que eu quero tratar ou que eu preciso conversar com o professor individualmente. Mas muitas vezes precisa ser um espaço coletivo para uma grande reflexão, né? Onde eu, como coordenador, posso trazer uma situação, um problema, para os colegas professores pensarem numa solução. Algo que eu vi, né? Que eu não preciso dizer quem é, eu não preciso fragilizar ninguém, né? Eu posso inventar uma situação e dizer para os professores, olha, nós temos essa situação, como que a gente resolveria? Né? Como é que você, professor, se sairia numa situação como essa, por exemplo, né? Para que juntos a gente possa pensar. Então, são espaços também coletivos de discussão, de reflexão, aonde a gente vai preparando essa equipe também para quando acontece uma situação e ela tem que se posicionar de maneira autônoma, ela tem repertório para isso, porque a gente criou espaço. Agora, se eu sou um coordenador pedagógico, que eu fico o tempo inteiro
apagando o incêndio da escola, resolvendo o problema dos professores, tirando os professores da frente das situações de desafio, eu não estou respeitando o professor, porque eu estou dizendo para ele, sem dizer, eu estou dizendo, você não consegue resolver isso, deixa que eu resolvo. E não é isso, né? Ah, o menino tá dando trabalho na sala de aula, manda vir falar comigo que eu resolvo. Mas não é assim. Eu preciso ajudar esse professor, se for uma questão pessoal, se for uma questão de habilidade pessoal, profissional, eu tenho que ajudar esse professor a se sentir mais forte, mais seguro, para conseguir resolver isso, né? Agora, ou é uma questão de estrutura de escola, eu tenho que oferecer possibilidades, e eu vou dizer uma coisa para vocês, são 32 anos dentro de escola, e eu já vi coisas muito difíceis, em muitos lugares, né? Uma vez eu fui visitar uma escola, graças a Deus não era da minha rede, eu fui visitar uma escola e eu me deparei com uma situação onde eu vi um coordenador desrespeitar um professor na frente dos alunos, né? Então isso é inconcebível. Por quê? Primeiro que não se desrespeita ninguém, né? Ser humano não desrespeita outro ser humano. Eu já vou partir desse pressuposto. Mas assim, o que eu digo para um aluno, né? O que eu digo sem falar para ele? O que a minha atitude demonstra para um aluno quando eu sou um coordenador que não respeito um professor? Eu estou dizendo para esse aluno, respeito nessa escola não vale nada. É porque se eu quero que os alunos respeitem os professores, a direção da escola, a coordenação tem que respeitar esses professores, né? E respeitar as pessoas profissionalmente, né? Não é passar a mão na cabeça. Ah, então não é dizer que tudo que o professor está fazendo está correto. Pelo contrário. Um professor respeita muito um coordenador que pode chegar, chamá-lo com cuidado, com respeito, com acolhimento, no espaço adequado para dizer, olha, eu queria conversar com você um assunto. Né? Naquela aula que eu assisti, eu percebi determinada situação que eu acho que a gente pode juntos pensar numa forma de melhorar o trabalho, o que está acontecendo, né? Então, de maneira respeitosa, o professor espera isso. Porque o professor quer ver no coordenador pedagógico um parceiro, né? Alguém que possa ajudá-lo a avançar profissionalmente, a atingir os seus objetivos. Os objetivos de que os alunos aprendam mais, aprendam melhor, não é só da coordenação pedagógica, os professores também, com certeza. Aqui eu tenho mais contribuições. A Michele trouxe mais uma contribuição. Acredito que é importante a relação afetiva e a comunicação construtiva com os professores. Dizemos isso para o trabalho com as crianças, mas todos precisamos dessa relação. Isso mesmo, Michele. Eu digo sempre assim, a gente não consegue oferecer para as crianças o que a gente não tem no corpo da escola como um todo. Então, eu quero professores que respeitem os alunos, os orientadores precisam respeitar os professores, os diretores precisam respeitar os orientadores e precisam respeitar os professores, né? Eu quero alunos autônomos que pensem por si só, que sejam criativos, que possam transformar. Eu tenho que oferecer essa possibilidade para os professores também, né? Porque senão, se eu sou aquele coordenador que fica o tempo inteiro podando, né? Não quer dizer que tudo pode. Quantas vezes um professor já chegou para mim ao longo dessa carreira toda e falou, Ana, queria fazer tal coisa. Então, não dá. Dá para a gente pensar uma alternativa, porque tem coisa que não dá, né? Você tem que ser honesto também. Mas isso não quer dizer
minar o projeto, não valorizar as ideias, né? Porque isso a gente tem que fazer com os professores e, consequentemente, com os alunos. Aqui, ó, tem professor elogiando as coordenadoras. Olha que demais. A Bárbara, existe um limite de responsabilidade e cada um deve saber qual o seu. Sim, existe esse limite. E muitas vezes não é. Não sei se não é claro ou é difícil cada um saber o seu, né? Mas acho que a gente deve falar sim, né? Agora, como a gente vai fazer isso, né? De uma maneira tranquila, respeitosa e tudo mais. E às vezes o coordenador também precisa colocar alguns limites, porque senão ele vai ficando sobrecarregado. Tudo ele resolve. Tudo leva para o coordenador. Tudo, pergunta para ele, né? E às vezes ele fica sem tempo, sem possibilidade de se organizar para fazer aquilo que ele tem que fazer, né? Focar, ele é um coordenador pedagógico. Ele tem que pensar assim: será que estamos fazendo em termos didática, de metodologia, de organização, de projeto, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para favorecer a aprendizagem de todos os alunos? De todos os alunos? Estamos fazendo? Ele tem que ficar se fazendo esse questionamento, né? E para ele responder esse questionamento, ele tem que pensar não só nas propostas metodológicas do trabalho dos professores, não só no planejamento, mas se ele está conseguindo investir na formação desses professores, né? A Maria Fernanda colocou: essa relação respeitosa precisa acontecer com toda a equipe. Com toda a equipe, Maria Fernanda. Com certeza, com toda a equipe. A Antônia, respeito mútuo fortalece as relações no espaço de trabalho. Com certeza. E a Alessandra tá afirmando aí, tá concordando, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá no Face. Não, no Face o pessoal só tá falando boa noite. Legal. É isso mesmo, pessoal. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui que eu não queria esquecer de falar para vocês. Bom, essa situação de que muitas vezes a gente faz algo que a gente não precisa fazer, né? Que a gente poderia delegar para outras pessoas. Como organizar a questão da escola para que outras pessoas possam fazer atividades que não necessariamente precisaria do coordenador pedagógico, né? Oi, Mônica! Oi, querida! Mônica, grande coordenadora aí também, acompanhando a gente. Como organizar isso, né? Para que as pessoas, para que o nosso tempo possa realmente ser produtivo, né? Oi, Nelson, tudo bem? Nelson, grande professor também, verdade. Respeito por toda a equipe, a falta de respeito, de consideração é algo que fere as pessoas profundamente. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que partir dessa possibilidade, né? De diálogo amistoso, acolhedor, e nesse tipo de troca, tudo pode ser dito, né? Então, quantas vezes a gente a gente recebe no nosso grupo de professores inexperientes, professores que estão começando, né? E aí, cada apontamento do coordenador, cada dica desse coordenador, ela é valiosa, porque ela está ajudando esse professor a se aprimorar, né? Então, aquele olhar da prática, né? O Paulo Freire já falava dessa questão. O quanto a gente se forma analisando e refletindo a nossa prática.
né? Então, assim, aí eu vou buscar a teoria à luz da nossa prática, da nossa vivência, né? A Alessandra está colocando aqui, ó, o coordenador pedagógico deve buscar parceria com o corpo docente, jamais por imposição, e sim através do diálogo e união de ideias. Isso mesmo, Alessandra, concordo com você. Tem coisas que precisam ser feitas, né? Tem situações que a gente precisa fazer. Então, às vezes, a gente não tem uma outra saída, mas isso pode ser através do diálogo, né? Você pode ser um convencimento também, né? Porque não é porque simplesmente porque você quer e quero porque quero, né? Mas tem que ter um embasamento, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, né? Então eu vejo e hoje nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, os coordenadores ficaram muito sufocados, como muitos professores também, né? Primeiro porque tivemos que aprender tudo muito rápido, né? Como usar ferramentas, ou como pensar, já que o meu grupo de alunos não tem nenhum tipo de ferramenta, né? Como fazer isso, né? Oi, Vivian, não tem problema, chegou atrasada, mas chegou. Hoje você pode, porque hoje é seu aniversário, tá bom? Então hoje a gente deixa você chegar atrasada. A Vivian também é coordenadora. Então, assim, como fazer com que esse dia a dia seja muito produtivo? Planejamento. É isso que a gente tem que fazer, né? Um plano de ação, um planejamento. Então, assim, logo no começo do ano, planejar o que você pretende fazer, como você pretende se organizar, quais são os temas que você pretende incluir na formação dos seus professores ao longo daquele ano, né? Só que é um planejamento, como é um planejamento pedagógico do professor, ele é flexível, né? Por quê? Porque coisas acontecem. Ninguém tinha colocado no planejamento anual que ia fazer ensino remoto. Ninguém tinha colocado, mas apareceu essa necessidade. Então a gente adapta, a gente melhora o planejamento, a gente muda. Então, o coordenador pedagógico tem que fazer planejamento. Quando ele é um coordenador pedagógico que ele acumula funções, como eu falei para vocês, por exemplo, né? Ele não é só um trabalho pedagógico, mas ele também faz um trabalho educacional, por exemplo, ele também acompanha os estudantes, e isso tem que aparecer no planejamento, para que ele possa negociar com o diretor também, né? Porque aquela pesquisa que eu falei para vocês, não só os diretores olham para o coordenador como alguém da equipe de gestão, como os professores também. Os professores também têm essa visão do coordenador como um gestor, como alguém que apoia a direção em tudo. E se a gente não cuidar, não é por mal que as pessoas fazem isso, mas se a gente não cuidar, a gente se acumula de funções muito mais administrativas do que pedagógicas, do que aquelas com foco na formação desses professores e no trabalho pedagógico da sala de aula, né? Porque eu vou acompanhar, eu vou olhar esse planejamento, eu vou ler esse planejamento, eu vou fazer devolutiva para o professor, só que entre o que o planejamento está organizado, entre aquilo que eu observo, aquilo que eu coloco, o que eu discuto com o professor e a aula é outra coisa. Então a gente tem que ter uma parceria muito grande, tem que estar muito próximo para ajudar, para que realmente a gente busque todas as potencialidades, não só dos alunos, mas que os professores busquem todas as suas potencialidades, né? Que eles se abram para isso, para essas possibilidades. Vamos ver que tem mais comentário aqui. A Sandra trouxe.
Oi, Sandra, que bom que você está aí. Apesar de tudo o que está acontecendo, o coordenador deve ser o porto seguro do professor. Eu acredito, Sandra, que ele já é visto como o porto seguro do professor, né? É, quando a relação é boa, nossa, eu vejo assim, eu observo, quando os professores tem aquele professor que tem uma relação muito boa, muito franca, com o coordenador, que eles se dão bem, nossa, é frutos, só dá frutos, projetos maravilhosos, né? Porque as pessoas se dão a liberdade de pensar, né? Sem cobrança, sem peso, né? Então a gente precisa cultivar esse espaço, sabe? A Adriana colocou aqui: o professor deve ter a proatividade de buscar soluções quando necessário. Com certeza, Adriana, e de repente já levar pro coordenador é, possibilidades, né? Já levar com possibilidades. Olha, eu tô com um problema tal, pensei em tal coisa. E a gente estimular esse professor também. Porque a gente vê isso, quando o coordenador vai abrindo espaço, os professores vão criando, né? Às vezes é outro trabalho que a gente tem que fazer, né? De trazer um pouco de calma para o professor, né? Calma, porque senão ele vai embora, né? E às vezes a escola não dá conta também, né? De todas as ideias. A gente tem que ajudar a administrar um pouco e colocar isso dentro de um contexto institucional. Mas quando a gente vai dando espaço para as pessoas vivenciarem, experimentarem e criarem, né? O professor se sente muito livre também para poder criar, né? Agora, nesse período, além dessas situações, nós estamos vivendo um período de implantação curricular no Brasil, né? Porque em função da pandemia, a gente só estava falando ensino remoto, ensino híbrido, metodologias ativas. Eu sou super a favor. Ensino híbrido, metodologias ativas, ok, mas nós estamos num período de implantação curricular. Isso não desapareceu. Então, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada, os estados montaram os seus currículos, e assim, e o ensino médio, novo currículo para ser implantado, né? Já começaram algumas mudanças e de repente a gente entrou a pandemia e chacoalhou tudo. Só que essa é uma grande função da coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica precisa estar à frente dessa mobilização do corpo docente e da direção da escola na implantação do novo currículo. Ele é o profissional mais preparado para, junto com os professores, ajustar todas as questões curriculares para implantar um novo currículo. Então, isso não desapareceu, isso está aí, né? E precisa ser olhado. Então, nós, coordenadores, precisamos olhar para tudo isso, precisamos olhar para nós, porque nós também somos humanos, nós também fomos tocados pela pandemia, nós também estamos em distanciamento, então também preciso cuidar desse emocional para poder ser parceiro desse grupo de professores que também viveu tudo isso, tá? E outra coisa que eu queria lembrar para vocês, já que a gente está quase encerrando aí nossa fala, estamos em fase de planejamento do retorno. Então, vocês mobilizem as equipes de vocês. Comecem essa mobilização à distância. Nós já fizemos lives sobre isso, tá lá no YouTube, no canal da mentoria. Nós fizemos um e-book sobre os cuidados emocionais no retorno às aulas. Tá lá no blog da mentoria também, que vocês podem usar esse e-book. E
a gente vai lançar agora o segundo volume do e-book, que é exatamente o planejamento do retorno. Porque no primeiro e-book a gente trouxe todas essas questões emocionais que me preocupam muito particularmente, por isso a gente elaborou aquele documento, né? Pensando assim, como as crianças vão retornar para a escola presencialmente, como os professores vão retornar presencialmente, diante de tantas perdas, diante de tantas situações difíceis, diante de um peso de estresse que muitos viveram, né? E aí, coordenadores, tanto o primeiro e-book quanto o volume 2, que é o planejamento, ele foi escrito com foco em você, no coordenador. Porque o volume 2, nós estamos apresentando algumas ferramentas para que você possa utilizar na dinâmica, no retorno com esses professores, para planejar a vinda dos alunos. Então, você pode fazer essas dinâmicas presencialmente quando os professores estiverem presencialmente, ou você pode fazer isso à distância, tá? Então, nós colocamos algumas ferramentas, como o mapa de atores, o mapa da empatia, são algumas ferramentas que a gente descreve como é que faz, porque a gente vai precisar sensibilizar esses professores para o retorno, né? Por exemplo, o mapa de atores, o mapa da empatia é pensar quem é esse aluno que nós vamos receber. Esse aluno, a gente precisa sensibilizar o professor para juntos pensarmos nisso. Esse aluno que nós vamos receber no retorno às aulas presenciais não é o aluno que que foi para casa há 4 ou 5 meses atrás. Não é o mesmo aluno. Não é um retorno de férias. Sabe quando a gente, antigamente, né, saiu de férias, voltou? Não é o mesmo aluno. Esse é um aluno que ficou confinado. Tá tudo lá no primeiro volume. Esse é um aluno do primeiro volume do e-book, né? Que está confinado, que pode ter passado por violência doméstica, que pode ter vivido situações de estresse, de luto, né? Que pode ter vivido uma das melhores fases da vida dele com a família, né? Que nunca se sentiu tão bem, que foi maravilhoso. Essa diversidade de aluno que vai retornar e que não vai retornar ao mesmo tempo, que vai retornar de maneira gradativa. Então, ninguém tem a fórmula mágica de como receber essas pessoas, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer desse momento um ritual de acolhimento, um ritual de retorno para quem vem e para quem vai continuar à distância, que não pode vir ou que não quer vir. Porque isso é possível. Para quê? Para a gente marcar as pessoas com experiências positivas, né, desse momento. Então, eu, Ana Carlota, não tenho a resposta. Qual é a melhor maneira? Mas eu tenho certeza que se eu me reunir com um grupo de coordenadores ou um grupo de professores, nós vamos achar a melhor resposta para a nossa realidade. Porque todo mundo vai estar envolvido para fazer o melhor para acolher esse aluno da melhor maneira possível. Então, vocês, assim que ficar pronto, eu vou publicar nas redes sociais para vocês o volume 2. E é gratuito, vocês distribuam aí, mandem o link para todos os colegas que vocês quiserem, não tem para todo mundo poder usar, porque a ideia é que vocês possam usar aquelas ferramentas para planejar junto com os professores esse retorno, tá bom? E o volume 1 também está disponível lá no blog, então se alguém precisar,
a gente encaminha, tá bom? Vocês mandam no comentário, a gente encaminha o link. Ah, para quem tá no Instagram, lá na bio do Instagram, tem um linkzinho do Linktree. Você clica lá, já tem um espacinho que chama e-book. Aí você clica lá, é gratuito, a intenção não é financeira, a intenção é partilhar ideias. Então, vocês podem ir lá, ler, pegar, e depois no blog vocês podem mandar comentários. Ana, gostei disso, Ana, não gostei daquilo. Não tem problema, a gente está aqui para construir as coisas coletivamente, tá bom? Pessoal, para encerrar, é esse o livro que eu falei para vocês. Tá espelhado, né? Mas é esse o livro. O Coordenador Pedagógico, Provocações e Possibilidades de Atuação. Essa aqui é uma coleção da Loyola. É uma coleção organizada pela Vera Placo e a Laurinda de Almeida. Eu vou tirar uma foto e depois eu vou deixar lá no Instagram e aqui no Facebook para vocês, tá bom? Essa coleção é muito legal, muito legal. Nessa coleção que tem a pesquisa que eu falei para vocês que foi feita em 2011 com coordenadores pedagógicos do Brasil inteiro. Mas é uma coleção dedicada ao coordenador. Esse aqui é um volume, tem vários. É uma coleção dedicada ao coordenador pedagógico, tá bom? A Vera e a Laurinda são pesquisadoras da PUC de São Paulo. E cada vez que a gente lê, sabe, te vem mais uma possibilidade de reflexão e de pensamento naquilo que a gente pode fazer pelos nossos coordenadores ou orientadores pedagógicos, dependendo da organização da escola, tá bom? Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Vou depois mandar lá no grupo. Pessoal, queria agradecer muito. Você estudou esse material, Vivian? Que legal, que legal. A Vera eu conheço pessoalmente, é uma sumidade, assim, uma pessoa maravilhosa. E que ainda está coordenando muitas pesquisas, né? Muitas pesquisas. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a audiência de vocês, o fato de vocês estarem aqui acompanhando, me ouvindo, gratidão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem um minutinho. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui, Luciana mandou do diálogo assertivo. A abertura ao diálogo e a parceria favorecem a construção da confiança e um melhor engajamento da equipe. Isso, a relação entre professor e coordenador deve ser uma troca, com certeza, B, com certeza. Para o professor se reinventar, o orientador deve ser esse apoio. Verdade, quando a relação é boa, Denise, tudo pode ser conversado e resolvido. Nada fica guardado, isso mesmo, muito legal. Obrigado, pessoal. Muito importante o trabalho da mentoria na formação do orientador. Obrigada, Antônia. Aqui, ó. Ariane, uma parceirona, colocou aqui o link para vocês da mentoria, onde tem o e-book. Muito legal. Maria Fernanda, a pedagogia da cooperação através do projeto Cooperação traz algumas ferramentas para esse momento de acolhimento. Que legal, Maria Fernanda, que esse projeto. Será que dá para a gente um dia conversar para você contar para a gente desse projeto? Me procure então, vamos fazer isso. Queremos saber mais desse projeto. A Sandra, imagina, Sandra, sempre pensando no outro. Imagina, Michele, poderia ter a live 2 sobre coordenação pedagógica? Poderia muito. Eu que agradeço. Adriana, a Vera é demais. Eu que agradeço, pessoal, os obrigados aqui. Obrigada, Ana. Eu que agradeço.
A Débora, embora estou iniciando nessa área, suas informações foram muito valiosas. Eu agradeço, Débora. Débora vai ser uma futura educadora nota 10. Muito bom. A gente precisa de gente que ama educação. Denise, amei. Vamos fazer a parte 2. Toda semana eu vou fazer tem live, toda semana. Eu sempre arrumo um motivo para estar com vocês. Relação entre coordenação e equipe deve ser de respeito, pois juntos somos mais fortes. Isso aí, amei. Obrigado, viu, pessoal? Gratidão a todos. Beijos. Beijos, Vivian, que tá no Face. Tchau, gente. Fiquem com Deus.